Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Padre Rômulo, pároco desta paróquia, os demais sacerdotes que estão celebrando esta Eucaristia, autoridades, senhor prefeito, imagino talvez algumas outras autoridades, vereadores ou secretários municipais, parentes, amigos, Monsenhor Valdir e todo o povo de Deus aqui reunido. Celebrar a memória de Monsenhor Valdir, eu pessoalmente não tive a graça de conhecê-lo. Conheço por algumas coisas que li e pelo testemunho que eu vi também de algumas pessoas. Vindo de Sobral, estávamos conversando com o Padre João Batista Frota, que o conheceu e era amigo pessoal do Monsenhor Valdir e que contava um pouquinho da sua vida. E certamente para a nossa diocese e especialmente para a paróquia São Manuel aqui do Marco, o testemunho, a mensagem, a força, o exemplo de vida deste homem marcou esta igreja, marcou a nossa igreja. E por isso é que nós queremos louvar e agradecer a Deus. E eu queria fazer uma ligação então desta memória de 10 anos que Monsenhor Valdir voltou para a casa do Pai, com as leituras de hoje, que por coincidência, a gente pode fazer uma bonita ligação com este dia. Nós ouvimos na primeira leitura do profeta Samuel, Ana, que vai levar o seu filho, apresentar o seu filho Samuel no templo e que agradece a Deus, dizendo ao profeta: eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só a Ele sirva em todos os dias da sua vida. Então Ana leva o seu filho Samuel diante do profeta Eli, apresenta o filho ao templo e agradece a Deus, porque ela havia feito um pedido a Deus para ter este filho. Ela foi ouvida na sua oração e por isso agora agradece a Deus. Qual é a diferença com o evangelho que nós ouvimos neste dia? Nestes últimos 3 dias, quem participou da Eucaristia viu que nós ouvimos a anunciação do anjo a Maria, que ela ia ser a mãe do Salvador. Ouvimos ontem Maria que vai encontrar sua prima Isabel, e o evangelho de hoje então é o cântico de Maria, o Magnificat. Maria também que agradece a Deus, dá louvores a Deus pelas maravilhas que Deus está realizando na sua vida. Então, interessante, ligando com a primeira leitura, Ana agradece porque recebeu algo que ela havia pedido, algo pelo qual ela havia feito uma intercessão. Maria louva e agradece a Deus através do cântico, mas por uma coisa que ela não pediu. Maria não pediu para ser a mãe de Jesus. Aliás, a anunciação foi uma surpresa para ela.
Ela não esperava, ela não imaginava. Mas Maria então eleva este cântico a Deus, dizendo que o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Claro que aqui Maria está falando em nome do seu povo. Ela fazia parte desse povo que estava esperando o Messias. Ela sabia que este Messias um dia deveria chegar. Mas o que ela não sabia, o que ela nunca pediu, e o que para ela foi surpresa, é que ela tenha sido escolhida, convidada para ser a mãe deste Messias, a mãe do Salvador. Por isso, fazendo uma ligação com a nossa vida, tem coisas ou graças que nós também pedimos a Deus. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, somos ouvidos. Deus realiza aquilo que pedimos. Foi o que aconteceu com Ana, quando teve a graça de ser a mãe de Samuel. Mas tem outras coisas na nossa vida, e sobretudo missões que Deus nos pede, que nós nunca sonhamos, que nós nunca pedimos na oração, mas que Deus nos escolhe. E Deus, de um modo ou de outro, se apresenta na nossa vida e nos pede para realizar tal missão. E se tem uma coisa que é verdade, que é verdadeira na história da salvação, é que todas aquelas vezes que Deus nos pede alguma coisa, se nós, por graça, também por dom do próprio Espírito Santo, sabemos responder a estes chamados, então nós fazemos acontecer coisas maravilhosas, porque é Deus que age através de nós. É Deus que nos faz instrumentos do seu sonho, do seu plano de salvação, assim como Ele fez com Maria, assim como Ele fez com São José, assim como Ele fez com os apóstolos, assim como Ele fez com milhares de homens e mulheres, nesses mais de 2000 anos depois da história da encarnação do Filho de Deus, na história da salvação. Por isso eu gostaria de situar aqui também neste sentido a história do Monsenhor Valdir. Eu não sei se ele pediu, certamente sonhou em ser sacerdote, né? E se sonhou e se pediu, ele alcançou esta graça. Mas certamente muitas coisas que aconteceram na vida do Monsenhor Valdir, ele nunca havia pedido a Deus. Foi Deus que na sua história, nos seus anos de vida, foi Deus que através das autoridades da igreja, através das pessoas, através dos amigos, através das famílias, através dos pobres, certamente tem coisas que aconteceram na sua vida, opções que ele fez na sua vida, que ele nunca tinha imaginado, mas que, em um certo momento, por graça de Deus, aconteceram na sua vida. E justamente é lá quando nós não pensamos, ou não imaginamos, ou não pedimos, é quando Deus se manifesta. E quando a pessoa, dizemos, dá esta disponibilidade, abre o seu coração, dizendo uma expressão, entra no jogo de Deus, então que através destas pessoas Deus faz maravilhas. E certamente foi isso que Deus fez com a vida e a história do Monsenhor Valdir. Daquele pouco que eu conheço da sua vida, da sua história, que eu vi das pessoas, me disseram que era um homem simples,
Um homem que vivia intensamente cada momento que estava vivendo, com as pessoas com quem se encontrava. Foi um homem que marcou certamente, no contexto da nossa diocese e aqui na paróquia do Marco, com a sua presença, com o seu testemunho, com a sua simplicidade. Eu li alguma coisa lá entrando na internet, no Google, porque não tem muita literatura sobre Monsenhor Valdir, pelo menos eu não encontrei. Mas tem algumas coisas que assinalam, dizendo que ele foi um homem de comunhão com Deus, um homem que passou esse testemunho e certamente a força daquilo que ele pôde fazer, ou a sua atitude de humildade, de acolhida, de comunhão com as pessoas, especialmente com os mais pobres, isso vinha daquela força que ele recebeu de Deus. Um homem que na história desta paróquia e também da nossa diocese foi um dos primeiros a trabalhar o que nós chamamos hoje a pastoral do dízimo, com essa consciência de que o dízimo não é um imposto, não é uma taxa, mas é uma relação de obrigado a Deus, que nos dá tudo aquilo que temos, e como aquilo que temos vem de Deus, o dízimo aparece como um sinal de agradecimento, de partilha, de restituição a Deus, através da comunidade, para que essa ajuda também se transforme depois em gesto de caridade, de ajuda, uma parte dela para aqueles que mais precisam. Monsenhor Valdir dizia também, é alguém que viveu uma experiência de apoio e de comunhão com a experiência das comunidades eclesiais de base. Com essa consciência de que ser igreja de Jesus Cristo, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, é se comprometer com a vida, é lutar pela vida nesse Deus, então, que mostra o seu rosto no rosto daquelas pessoas que mais sofrem. Então, construir comunhão, construir comunidade, se a nossa fé é uma fé verdadeira e encarnada, ela passa por essa dimensão, então, da caridade, da fraternidade e da comunhão com os irmãos que mais sofrem. E assim por diante, poderíamos destacar tantos aspectos da vida deste homem. E numa frase, no texto onde eu encontrei, aqui fala, que suas últimas palavras, conforme testemunhas, foram: ela me ama, ela Maria, e depois, Pai, em tuas mãos entrego a humanidade de Marco. Isso nos mostra como diante de Deus toda a nossa diocese, toda a família cristã da nossa diocese de Sobral, mas especialmente da paróquia de Marco, diante de Deus nós temos um intercessor, uma pessoa que nos acompanha, uma pessoa que reza por nós, e sobretudo queremos pedir que Ele continue esta oração pela nossa igreja, por toda a nossa diocese, mas especialmente pela paróquia de Marcos, para que esta igreja se torne a exemplo do testemunho de Monsenhor Valdir, uma igreja sempre mais samaritana, uma igreja sempre mais fraterna, e eu diria uma igreja sempre mais missionária. Vocês, felizmente, como igreja do Marco, e basta olhar a vossa linda matriz, vocês são uma igreja que, até do ponto de vista econômico, é uma igreja que tem condições boas, graças a Deus, porque aqui tem um nível de vida, tem famílias, os cristãos colaboram, partilham, mas justamente eu acho que o chamado para uma igreja que recebeu tanto é que ela possa se tornar também sempre mais missionária, possa se tornar uma igreja irmã de alguma das nossas paróquias mais pobres, que tem menos condições, que precisam. Isso eu deixo ao vosso discernimento, mas seria um gesto muito bonito, celebrando os 10 anos de memória do Monsenhor Valdir, e eu acho que ele apoiaria isso, que a paróquia do Marco se torne igreja irmã de uma das nossas paróquias mais pobres, e que precisam também, não só, mas também de ajuda material.
mas essa ajuda pode ser em tantos sentidos, né? Então deixo esse apelo, Padre Rômulo, vocês vão ver isso, né? Como comunidade, como paróquia. E depois uma coisa também que eu gostaria de pedir, nós fomos agora antes da missa, rapidinho, com o Padre Rômulo e com o Padre João Batista Frota, visitar o museu de Monsenhor Valdir, que vocês fizeram aqui no centro, muito bonito. Lá tem objetos que lembram a vida, a história, o testemunho desse homem. Mas se é verdade o que me disseram, parece que muitas famílias aqui no Marco, ou pelo menos algumas famílias, têm em suas casas também objetos ligados à vida deste homem. Eu gostaria de fazer um apelo. Acho que se Monsenhor Valdir estivesse aqui hoje, talvez ele diria a mesma coisa. Se foi algo que ele pessoalmente deu a você, tudo bem, então a gente respeita, você pode guardar isso. Mas se isso chegou até você por outros meios e não foi Monsenhor Valdir que lhe deu, então isso pertence à igreja, pertence à comunidade, pertence ao patrimônio e ao testemunho da vida deste homem. Se este objeto ficar só com você, vai ficar uma coisa privada. Mas se ele for para o museu, ele vai ficar na memória de aqui 100, 200 anos, 500 anos, quem vai passar por aqui vai poder fazer memória deste homem, vendo aquilo que pertenceu a ele. Portanto, um apelo, que você faça esse esforço de desapego e faça desse objeto um patrimônio da comunidade, um patrimônio da igreja. Devolva para a comunidade para que seja colocado no museu. E o seu nome vai entrar também na história do museu, porque vai ficar registrado que você restituiu, entregou este objeto, que é patrimônio, então, da família cristã, da igreja, da memória deste homem. Então, deixo também este apelo. Enfim, finalizo com uma frase de João Paulo II, Beato João Paulo II, que mostra então o que significa a vida deste homem, Monsenhor Valdir. Esta frase do João Paulo II diz assim: é bonito gastar-se até o fim pela causa do reino de Deus. Monsenhor Valdir foi alguém que gastou a sua vida até o fim pela causa do reino de Deus. Certamente, se ele tivesse que escolher, ele não teria escolhido de voltar para a casa do Pai tão cedo ou do modo como ele voltou. Mas como a gente dizia no início, tem coisas que nós pedimos a Deus e tem coisas que Deus nos pede. E eu li uma frase por aí que dizia também, que Monsenhor Valdir partiu assim, sem explicações e rapidamente, porque o Pai precisou dele mais do que nós. Acho que é um gesto bonito, um gesto de fé, quem escreveu isso. O Pai precisou dele mais do que nós. E tem coisas que nós não pedimos e que nós não entendemos e que só Deus sabe o porquê, E nós preferimos então acreditar que assim seja, que Deus precisou dele mais do que nós. Confirmando a grandeza da sua fé e do seu testemunho, vamos pedir a Deus pelos nossos sacerdotes hoje, pelos nossos seminaristas, para que, iluminados pelo exemplo de Monsenhor Valdir, nós possamos ser também hoje instrumentos de Deus, testemunhas de Deus, que Deus continue realizando através de nós, na nossa fragilidade, na nossa pequenez, na nossa simplicidade, mas que Deus continue realizando o seu sonho, o seu projeto de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno e de um mundo, sobretudo, mais irmão. E que a paróquia do Marco, que teve a graça de conviver e trabalhar tantos anos com este homem, seja, em primeiro lugar, aquela que possa testemunhar desta experiência de amor a Deus e de amor aos irmãos e irmãs.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos renovar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Invoquemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que ressuscitou dentre os mortos a seu Filho Jesus, pela salvação dos vivos e dos mortos. Apresentemos a Deus as nossas preces. Pelos vivos e pelos mortos, para que Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo, conceda a todos a salvação. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Pelos paroquianos de São Manuel do Marco, que partiram desta vida e receberam no batismo a semente da vida eterna, para que Deus lhe conceda o convívio dos santos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Pelo nosso querido Monsenhor Valdir, que comeu o pão da vida eterna, comungando o corpo de Cristo, para que ele ressuscite no último dia, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Pelo Monsenhor Valdir, que serviu a nossa Santa Mãe Igreja como sacerdote, para que seja participante da liturgia do céu, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Pelos benfeitores da paróquia de São Manuel do Marco, que nos precederam, para que recebam a recompensa de seus trabalhos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Para que o bem praticado por nosso irmão Monsenhor Valdir seja recompensado por Deus e permaneça como exemplo para todos nós, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Por todos os membros de nossa comunidade paroquial de São Manuel do Marco, que já partiram desta vida, para que sejam acolhidos na luz da glória eterna, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. 10 anos sem Monsenhor Valdir Lopes de Castro é para nós paroquianos um século. No entanto, sua memória continua viva em nossos corações todos os dias. O prefeito José Grijalma Rocha Silva, o vice-prefeito Francisco Rocha Neto, a presidente da Câmara Antônia Glaucia Osterno Rios, vereadores e vereadoras, secretários e secretárias municipais, compartilham essa saudosa data com todos os paroquianos e, em especial, seus familiares, o nosso pároco Rômulo Rocha e as demais autoridades eclesiásticas. Rezemos ao Senhor, escutai nossa prece. Aproveitem, ó Pai, os vossos filhos e filhas estas nossas preces. Perdoai-lhes todos os pecados e dai-lhes a nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminada a liturgia da palavra, iniciamos agora a liturgia eucarística, acolhendo a procissão das ofertas.
nossos irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, cheio de confiança no vosso amor de Pai, acorremos a este altar com as nossas oferendas. Dai-nos a graça de ser purificados pela Eucaristia que celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós vos louvamos, bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo adversário nos veio a desgraça, mas do seio virginal da filha de Sião germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu e garante para todo o gênero humano a salvação e a paz. Em Maria é-nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, Mãe de todos os seres humanos, a maternidade livre do pecado e da morte se abre para uma nova vida. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a divina misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos sua chegada, unidos aos anjos e a todos os santos, cheios de esperança e alegria, nós vos louvamos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai